Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale ao nosso coração com a Tua palavra, que nesta nova série de exposições das Escrituras, detidas no Evangelho de Marcos, nós possamos encontrar o Rei Deus, que possamos encontrar no gesto de amor e serviço desse Rei Deus um norte para as nossas veredas. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Palavra-chave de hoje: caminho. O que é um caminho? Um caminho é um meio pelo qual nós saímos de um ponto A e chegamos num ponto B. Quando você saiu de sua casa, ponto A, para chegar ao ponto B aqui, você seguiu um caminho. Não conseguimos passar de um ponto a outro sem um caminho. Não importa se alguns aqui vieram de Sorocaba, não importa se outros vieram de Santo André, não importa se você apenas desceu do elevador e veio a pé, não importa qual seja a distância, ela pode ser a mais ínfima distância, você não chegará ao ponto B sem passar por ela. O caminho é o meio. Sem o caminho não passamos de um ponto a outro. Mas vamos pensar caminho não apenas do ponto de vista espacial. Vamos pensar caminho também como uma grande, belíssima metáfora. Caminho muitas vezes é a palavra que usamos para falar sobre vida, sobre a nossa vida, do nosso nascimento, ponto A, até a nossa chegada, ponto B. E ninguém quer chegar lá, né, Hans? Pelo menos não agora. Temos uma jornada, temos uma vereda, temos uma via, temos um caminho. Muitos de nós gostaríamos que este caminho, que esta vereda, fosse um caminho repleto de flores, pétalas, sem espinhos. Outros estão no meio do caminho,
dizendo: Senhor, a Via Crucis era só para Jesus, eu não pedi uma Via Crucis para mim. Eu não pedi um caminho tortuoso para mim. Eu não pedi um caminho tão difícil de perseguir. Eu queria um atalho e o Senhor me deu voltas e voltas e voltas num deserto. Eu precisava só ir reto e o Senhor me fez andar em círculos. De tal forma que quando pensamos caminho relacionado à vida, pensamos nas nossas escolhas, nos caminhos que tomamos para sair do ponto A para chegar ao ponto B. E é importante que a gente pense no caminho. E quando a gente pensa no caminho, a gente tem que pensar também no transporte, né? Porque não adianta nada você pegar o trem, entrar nele e descobrir que ele está indo para o lado oposto. E não adianta você, dentro do trem, correr na direção certa, porque você vai estar correndo na direção certa, mas o trem estará indo na direção errada. Minha palavra para você hoje é bem rapidinho: pula do trem. Pula desse trem. Mas Jonas, eu vou me machucar. Filho, você vai se machucar quando você chegar do outro lado. Pula desse trem, porque este trem vai te levar para o lado errado. Você tem de sair e pegar o trem que está indo para o lado certo. Principalmente se você quer chegar em Santo André e não quer chegar, portanto, na Barra Funda. Imagine você que todas as vezes que nós pensamos, portanto, em caminho, nós pensamos em nossas escolhas, o trem que nós escolhemos, o caminho que nós escolhemos para perseguir, para caminhar. Você fez escolhas. Às vezes a gente nem sabe por que a gente faz essas escolhas, mas a gente faz. E de repente, no meio do caminho, a gente descobre que a gente não pode nem seguir o caminho, porque bloquearam a estrada. Tem uma corrida, e aquela corrida está justamente no meio da avenida que você precisa pegar para não chegar atrasado no dia do seu encontro. E você tem que mudar, e você tem que fazer novos trajetos. Um câncer às vezes é uma mudança de trajeto na vida. A perda de um amigo, a perda de um ente querido, é uma mudança de trajeto na nossa vida. A perda de um emprego, a perda de perspectiva do futuro, tudo isso pode representar para a gente mudanças de rotinas na nossa vida e de caminhos que nos fazem sentirmos extremamente perturbados. Portanto, o caminho é importante. Tão importante que às vezes a gente gostaria que alguém dissesse para a gente o seguinte: me diz para mim o melhor caminho para chegar no ponto B. Aí inventaram para a gente o tal do Waze. E o Waze é maravilhoso. Desde o Waze a gente, e aí eu denuncio minha idade, não precisa mais carregar aquela segunda Bíblia que carregávamos no porta-luva do carro. Nunca me esqueço brigando com meu pai, porque ele estava traçando um caminho naquele guia, e eu dizendo: pai, este caminho, nós não vamos chegar onde você está querendo que a gente chegue, é este o caminho. A gente ficava brigando para traçar o caminho. O Waze melhorou a minha vida e a vida do meu pai, facilmente, porque a gente não precisa mais brigar por isso, porque o Waze para a gente já diz o caminho que a gente precisa chegar, já diz para a gente quanto tempo a gente vai chegar, e a gente já sabe até os minutos que a gente vai atrasar. Vai dizer: olha, eu tinha que chegar 7h30, mas eu vou chegar 7h32. O Waze ajudou até você nas suas desculpas para o atraso. Vai dizer para você o que aconteceu no meio do caminho, vai mostrar para você os melhores caminhos. Mas às vezes o Waze ele pode ser algo bem complicado, principalmente se você, como eu, resolveu dirigir no Rio confiando no Waze. Rio de Janeiro me refiro. Não é? Quando você faz esse tipo de opção na vida, não é? Você precisa
saber que você confiou na máquina, mas você está sempre à mercê. Eu ia falar dos traficantes, mas melhor, seres humanos. Dos seres humanos. E eles aprontam 1001 no meio do seu caminho, e te colocam em situações complicadas, e dali a pouco você está numa avenida, o Waze está dizendo para você ir, e você está lá com o seu carro, seu amigo está do lado, estamos indo para uma conferência, e de repente a gente está parado no meio daquela avenida, o Waze está dizendo para a gente ir, e a gente está vendo todos os carros dando ré, e a gente olha, rapaz, por que esses carros estão dando ré? E de repente um cara vira com tudo e começa a ir no sentido contrário, e o que a gente faz? Segue a jornada, né? Do lado contrário. Porque depois que a gente escuta os pipocos, a gente não quer ver o que tem lá na frente, né? Depois que você olha para as pegadas no meio da mata que você está andando, sente o cheiro de gato molhado, sente aquele cheiro de urina, olha o tamanho da pata e vê que não é a pata de um gatinho, que é de um felino muito maior, você não vai querer ir até o fim dessa jornada para saber o que você vai encontrar no fim. Então você dá meia volta, vai embora. A gente queria tanto que Deus desse para a gente um Waze, né? Um Waze para a jornada da vida. Um Waze que pudesse dizer para a gente qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais eficiente, e eu nem preciso decorar o guia. Sabe aqueles numerozinhos que tinha? Não, vocês não vão saber. Alguns vão saber. Tem alguns aqui que lembram até do número. Igual lista telefônica. Então, você não precisa mais disso, você precisa de algo que você não precisa nem pensar. Alguém que te diga, este é o caminho. O Evangelho de Marcos é a maneira pela qual Deus olhou para uma igreja perdida em sua jornada e disse para ela, há um caminho. Só que este caminho, que é único, não foi apresentado como um caminho pelo qual deveríamos trilhar, mas um caminho que nos deveria servir de modelo para corrigir nosso caminho. Um caminho para corrigir caminhos. Um caminho para balizar caminhos. Um caminho para orientar caminhos, um caminho para direcionar caminhos. Afinal das contas, nós somos craques em andar em veredas tortuosas. A propósito, quem é Marcos? Um tortuoso como você e eu. Quem é Marcos? Marcos é aquele filho de Maria, aquele filho de Maria que, segundo Atos capítulo 12, versículo 12, diz que recebeu Pedro, depois que Pedro tinha sido preso e liberto. Ela é a primeira a receber, e ela anuncia justamente apresentando o seu filho, chamando-o de Marcos, mas dizendo que ele também se chamava João, o tal do João Marcos. Quem é João Marcos? Segundo Colossenses capítulo 4, versículo 10, João Marcos é primo de Barnabé. Quem é Barnabé? Seu nome, já tem um monte de gente que já lembra na hora, né? Ele era natural de Chipre, não é isso? Companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, e que teve junto com Paulo o prazer ou desprazer de ter em sua companhia como apoiador do seu ministério, nada mais, nada menos do que João Marcos, que na primeira viagem missionária de Paulo a Antioquia, acompanha Paulo e Barnabé, servindo a Paulo e Barnabé nessa primeira jornada, conforme Atos capítulo 12, versículo 25 nos ensina. Entretanto, quando a gente corre os olhos para Atos capítulo 15, a gente descobre algo curioso, que
que aconteceu em Atos capítulo 13. Está anotando tudo aí, né? Vou tirar a nota depois. O que aconteceu em Atos capítulo 13? Eu não sei o que aconteceu no dia em que Pedro encontrou João Marcos na casa da sua mãe Maria, mas o que eu sei é que quando eu leio essa passagem, eu vejo um Pedro, quer dizer, um Marcos, olhando para Paulo e Barnabé e dizendo o seguinte: eu não vou seguir esses caras não, vou abandonar. Um desertor. Não seguiu o caminho de Paulo e Barnabé, abandona Paulo e Barnabé. E quando chegamos em Atos capítulo 15, versículo 38 e 39, Paulo e Barnabé estão decidindo o próximo caminho a seguir, o próximo caminho a ser trilhado. E qual é a pedra no caminho? João Marcos. Barnabé, família é fogo, né? Chega para dizer assim: olha, João Marcos está aqui para ajudar. Não quero saber de João Marcos, não me fale em João Marcos, ele é um traíra, ele é um traíra. Quando mais a gente precisou da ajuda de João Marcos, quanto mais, e você vivia falando, Marquinhos é gente confiável. Marquinhos foi lá e passou a perna na gente, deixou a gente lá numa situação complicadíssima. Para mim, Barnabé só se erra uma vez, e ele já errou. Não, Paulo, você não pode ser assim, você não pode. Dá uma chance para o garoto tem futuro, o garoto vai melhorar. Não quero ver ele pintado de roxo na minha frente. Mas Paulo, você não fale mais assim comigo. Mas Paulo, e a gente olhando os dois dizendo assim: meu Deus, é Paulo e Barnabé mesmo? É Paulo e Barnabé, discutindo por causa do desgraçado do João Marcos, que havia abandonado os dois. E Barnabé, vamos levar ele. Paulo, não vamos. Vira uma treta daquelas poderosas. Colocou em discórdia, separa Paulo e Barnabé, que eram quase um em carne, provoca a ruptura dos dois, conforme a gente lê em Atos capítulo 15. Mas curiosamente, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, Pedro saúda João Marcos, dizendo para ele: meu filho. Meu filho. Aí a gente diz assim: mas peraí, dizem, né, que uma fruta nunca cai muito longe do pé. E o que mais a gente sabe é que Pedro era uma pessoa extremamente confiável, não? Na hora mais importante do ministério de Jesus, na hora em que o rei seria coroado no madeiro com uma coroa de espinhos, e ele, como súdito de Jesus, o rei deveria estar com ele até as últimas consequências, ele vira um desertor. Ele também abandona Jesus. O testemunho da igreja antiga sobre João Marcos é tão interessante, que mostra inclusive a relação que muitas vezes a gente não nota entre João Marcos e Pedro. A gente acha que João Marcos e Paulo tiveram um maior contato, mas o maior contato é entre João Marcos e Pedro. O cara conseguiu seguir os dois, Paulo e Pedro, e escolheu Pedro. Não vou explicar aqui as razões, porque notavelmente você deve já estar imaginando o porquê. Mas Eusébio de Cesareia, 4 séculos depois, na história eclesiástica, ele vai lembrar um pastor da igreja chamado Pápias, e que ele vai lembrar algo curioso sobre a relação entre Pedro e João Marcos. Eu vou ler para que você possa acompanhar linha a linha. Veja o depoimento desse pastor. Marcos se tornou intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo de que se lembrou. Na verdade, não na sequência,
das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor, nem o tinha seguido. Porém, como eu disse, mais tarde seguiu Pedro, que costumava ensinar conforme a necessidade exigia, mas sem fazer, por assim dizer, uma organização dos oráculos do Senhor, de modo que Marcos não fez nada de errado quando dessa maneira pôs por escrito ideias pontuais à medida que se lembrava delas, pois deu atenção a uma única coisa: não deixar de fora nada do que havia ouvido e não fazer nenhuma afirmação falsa nelas. Trata-se, portanto, deste evangelho que nós vamos começar a ler hoje. Evangelho que pode ter sido muito bem ditado por várias vezes por Pedro. Evangelho que só pode ter sido escrito por João Marcos, por causa da influência que Pedro exercia sobre João Marcos como testemunha ocular de Jesus. Portanto, ler o Evangelho de Marcos é, de certa forma, ler o Evangelho pelas lentes de Pedro. Não é à toa que a gente lê o Evangelho de Marcos, e os crentes que estão aqui, que já leram pelo menos 50 vezes o Evangelho de Marcos, e já decorou os seus 16 capítulos, sabe muito bem o quanto parece que Marcos não confia tanto assim nos discípulos. O como ele é cético com as atitudes dos discípulos, que parecem não entender nada do que está acontecendo. Além do mais, parece ser uma das provas mais cabais de que Marcos, este João Marcos, seja o autor de Marcos, justamente pelo fato de que, se fosse de fato algo ficcional, algo que as pessoas tivessem dito assim: vamos colocar alguém que seja um autor para essa epístola de grande pompa, de grande autoridade, garanto para vocês que para ser um livro canônico, poderiam escolher qualquer outro autor, mas escolher João Marcos seria um golpe daqueles do tipo: como vocês vão colocar como evangelho, como cânone das Escrituras, o evangelho que foi escrito por alguém que desertou logo a primeira missão de Paulo, por alguém que provocou a divisão entre Paulo e Barnabé? Como assim vocês vão confiar em João Marcos? Mas não, pelo contrário. O evangelho de Marcos é tão confiável que a igreja não só recebe, mas preste atenção. Se um dia, Jeff, a gente der aqui nos seminários os evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos são sempre Mateus, Marcos e Lucas. Uma das coisas que a gente vai descobrir é que essas repetições, essas similitudes que existem entre os três evangelhos, a maior e mais importante fundamento para explicar essas similitudes é justamente porque Mateus e Lucas leram Marcos, tomaram o evangelho de Marcos como modelo para escrever também seus próprios evangelhos. Portanto, João Marcos, mesmo sendo quem foi, fazendo o que fez, ainda assim era confiável. A minha pergunta é: por quê? Por que João Marcos é confiável? Por que a primeira epístola de Pedro é confiável? O Evangelho de Marcos foi escrito para uma igreja muito específica. Foi escrito para a igreja de Roma, uma igreja, portanto, imperial, uma igreja marcada pela presença forte do Império Romano, uma igreja que conhecia o Evangelho, que conhecia as histórias de Jesus, que sabia sobre Jesus e sua obra, mas que desconhecia o vocabulário judaico, e que Marcos vai precisar, de vez em quando, traduzir esses conceitos para a igreja. Ele vai escrever para esta igreja com um firme propósito, um propósito muito claro. O propósito de Marcos, com esses 16 capítulos, é anunciar que Jesus
é o Messias. Jesus é o ungido, o rei esperado. Mas não somente isso, ele é o rei Deus. Ele é o rei esperado, mas que não é como Davi. Não é um rei que foi tragado pela morte, vencido pela morte, mas um rei que vence a morte, ressuscita dentre os mortos, e não somente se torna fundamento e fundador da igreja, mas se torna diante de todos os homens, não só aquele que morreu pelos pecados do seu povo, mas agora à vista de todos, o rei do universo, que nunca deixou de ser rei, que governa desde a eternidade e governará por todas as gerações. São 16 capítulos de um evangelho, não de uma biografia. Você vai ler Marcos, e você já vai ler logo no primeiro capítulo, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, e você não vai ver uma biografia de Jesus. Você não vai ver nada sobre a infância de Jesus, você não vai ver nada sobre o que Jesus viveu durante a sua juventude. Jesus já vai aparecer com seus 30 anos exercendo o seu ministério. Portanto, não é uma biografia. A biografia, ela é sempre algo que vai começar da infância, vai chegar até os últimos dias, vai contar toda a história de uma pessoa sem dar nenhuma preferência a momentos de sua vida. Quando a gente lê Marcos, a gente fica escandalizado, porque zero informações sobre a infância de Jesus, e a maior parte do evangelho dedicada aos últimos dias de Jesus, completamente discrepante. Ele está interessado em contar vários eventos, para chegar no evento onde ele mais vai demorar, onde ele mais vai se delongar, que é a Via Crucis do Rei, o caminho do Rei até a cruz. Ele vai se concentrar nas ações, mais do que nos diálogos. Isso é curioso, porque do ponto de vista de alguém que gosta de literatura, de ficção, Marcos é uma tragédia. É uma tragédia. Do ponto de vista literário, é outra tragédia. E é por isso que Lewis diz com muita propriedade, que é justamente por isso que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Como um texto como este, que é escrito de uma maneira tão grotesca, que produz uma história de uma maneira tão grotesca, pode ser tão poderoso a fim de transformar a vida de uma pessoa. Marcos é grotesco, porque Marcos não está querendo escrever aqui uma história de Jesus para te emocionar. É muito rápido. Quando você lê Marcos, é só ação, uma ação atrás da outra. Você tem várias ações acontecendo o tempo todo, pouquíssimos diálogos. Ele não quer que você pense muito, ele quer que você veja as ações acontecendo uma atrás da outra. Ele quer que você tenha diante dos seus olhos uma caminhada, uma jornada. Coisas estão acontecendo, coisas estão sendo feitas, e você tem de prestar atenção no que está sendo feito, não meramente no que está sendo dito. Por isso os diálogos são poucos, os diálogos são mais singelos, é para que o leitor focalize o tempo todo nessas ações. Marcos quer que os seus leitores em Roma prestem atenção nos gestos do rei. É preciso prestar atenção na postura do rei. É preciso visualizar os passos do rei. É preciso visualizar a gestualidade deste rei. Portanto, o principal objetivo de Marcos é oferecer para essa igreja o anúncio de que este Jesus, que é Deus, é o rei esperado pelo povo de Deus. E ele vai fazer isso com ações muito rápidas, muito ligeiras. Observe que o primeiro movimento de Marcos
vai ser de uma maneira muito simples. Ele não fica dando voltas, ele não é prolixo, ele simplesmente de maneira direta já vai nos inserir no que de fato ele quer inserir os seus leitores, no início do ministério de Jesus, como o início da renovação do cosmo, como o início da renovação de toda a criação. É o início da grande obra do unigênito do Pai, aquele que transporta pelo seu sangue e sacrifício os filhos das trevas para o reino do seu Pai. E como ele vai fazer isso? Em primeiro lugar, João Batista vai ser anunciado como aquele que anuncia e prepara para a grande chegada de um rei general que vai estabelecer o seu quartel-general na Galileia. Estamos falando de um rei que vai tomar posse do seu povo e da sua terra, que vai ocupar um território, que vai ocupar pessoas, que vai estabelecer o seu reino. 3 coisas ele vai fazer. A primeira delas, mostrar o anúncio de João Batista. A segunda, o batismo de Jesus. E a terceira, a tentação de Jesus no deserto. 3 eventos que colocam em marcha o trabalho do rei em conquistar o seu povo. Portanto, estamos diante de um livro campanha, um livro que está apresentando para a gente a campanha de um rei general que vai recuperar o que é seu, que vai tirar do reino das trevas o que lhe pertence. Vamos analisar o primeiro movimento, que é o anúncio de João Batista. Esse pequeno trecho que nós lemos, ele pode ser facilmente dividido em 3 partes: a profecia, versículo 1 a 3, o cumprimento, versículo 4 a 6, e o anúncio, do versículo 7 a 8. Então, profecia, do versículo 1 a 3, cumprimento, do versículo 4 a 6, e, por último, o anúncio, do versículo 7 ao 8. Comecemos com a profecia. A profecia começa com o primeiro e o segundo versículos com uma relação profunda. Há uma disputa entre os estudiosos de Marcos que acham que esse primeiro versículo é o título do Evangelho. Outros, com os quais eu me filio, entendem que este início não é um título, mas ele é o início direto, é um tiro que Marcos dá de uma maneira muito direta e já apresentando na sequência a resposta. Marcos não está perdendo tempo, Marcos não está fazendo aqui digressões, como a gente vê, por exemplo, no início da carta de Paulo aos Efésios. Não há uma digressão, há apenas uma afirmação e na sequência o correspondente desta afirmação. E qual é a afirmação? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer chamar a atenção dos seus leitores para Arqué, para a origem do Evangelho. Onde está a origem do Evangelho? E a gente precisa definir 2 coisas aqui: o Evangelho enquanto um gênero literário, como é o Mateus, Marcos, Lucas, João, e o Evangelho como algo que não é livro. O Evangelho como uma mensagem, como uma boa nova, como uma notícia. A palavra Evangelho não era uma palavra usada apenas pela igreja. O rei de Roma usava constantemente a palavra Evangelho. E quais eram as ocasiões em que o imperador romano e todos os representantes de Roma usavam este termo? Quando eles se dirigiam a todos os romanos para dizerem: nós conquistamos mais um pedaço da Ásia. Então esta era uma boa notícia para os romanos. E os romanos celebravam as conquistas e a vitória do Império Romano. Conquistamos a Galácia. Obrigado por ter salvado meu sermão, meu irmão.
conquistamos agora Éfeso, conquistamos agora Colossos, conquistamos agora Decápolis, todas essas regiões agora estão sendo conquistadas. E todas as vezes que uma campanha de Roma para a expansão do Império Romano lograva êxito, o imperador entregava uma boa nova. Usava-se exatamente a palavra evangelho para isso. Uma boa notícia, a notícia de que o império estava avançando, a notícia de que mais um território estava sendo alcançado. E como nós vemos nessa passagem, Marcos dizendo para todos os seus leitores, membros da igreja em Roma, que escutam os romanos se alegrarem com as notícias do Estado romano, mostrando que o império está avançando, que o império está prosperando. Por outro lado, Marcos está dizendo que a igreja precisa celebrar todas as vezes que ela escuta o evangelho do Rei Deus. Por que Rei Deus? Observe como Marcos é sucinto e direto. Princípio do evangelho, da boa notícia de quem? De Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach era uma expressão comum entre os judeus para se referir a Jesus como o Messias. A expectativa, portanto, daquele que viria como rei para restaurar toda a sorte do povo de Israel, tirar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos e firmar novamente Israel no seu território, fazer com que Jerusalém e todas as terras que estão sendo ocupadas pelo Império Romano possam voltar para o povo de Deus, e o povo possa novamente em Jerusalém celebrar exatamente a realeza do Messias e não mais ter de lidar com o imperador romano dominando as suas terras. Mas Marcos não diz apenas que este Jesus é o Mashiach, é o Messias. Ele diz, ao mesmo tempo que ele é o Messias, ele é o Huios Tuteu, o Filho de Deus. O que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus? Você nunca vai ver Davi sendo chamado de Filho de Deus. Jesus foi chamado de filho de Davi, mas nunca Davi foi chamado filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Portanto, se existe algo que provocou a euforia no sentido negativo para os judaizantes na época de Jesus, era justamente a declaração de que Jesus era o Filho de Deus. Porque se ele é o Messias, ele vai ter que provar isso com o seu exército, ele vai ter de provar isso conquistando Jerusalém das mãos dos romanos novamente, e levando Israel à mesma glória, ou uma glória maior que ela teve como nos dias de Davi. No entanto, Marcos já anuncia o seu propósito, que é chamar a atenção desta igreja, que é tentada a ficar, entusiasmada com os avanços do Estado. Ele vai tentar comunicar para esta igreja, entusiasmada com o avanço do Império Romano, com o avanço do poder romano, e vai chamar a atenção desta igreja para uma espécie de ruptura. Vocês estão perdendo de vista a celebração do Evangelho. Esta é a maior notícia que nós recebemos nos últimos tempos, de que Jesus é o nosso Rei, e o nosso Rei não é como um homem mortal, o nosso Rei é divino, é um homem divino. Então, na sequência, o que ele faz? Marcos, logo em seguida, abre o livro dos discípulos de Jesus, o livro preferido dos discípulos de Jesus, o livro preferido desta igreja, que é o livro de Isaías. Mas Jonas, eles não liam a Torá? Liam, eram livros que eles liam, consumiam, conheciam, tinham que saber.
Mas o livro de Isaías é o livro do rei, é o livro da restauração, é o livro das promessas. Lembra quando Filipe está ali observando um eunuco voltando, e de repente na carruagem percebe que ele está lendo um livro sem entender? Que livro que ele não estava entendendo? Era o livro de Isaías. Filipe então diz o que para ele? O que você está lendo? Eu estou falando aqui Isaías. Você está entendendo isso aí? Ele olha para ele e diz assim: como eu vou entender se não há quem me explique? Então ele explica o livro de Isaías para aquele rapaz, e na sequência aquele rapaz compreende as verdades que estavam apontando não para Israel. Ele achava que a personagem principal daquela passagem ou pudesse ser todo o povo de Israel, ou pudesse ser, quem sabe, o remanescente de Israel. Mas quando Filipe diz, não é Israel, é sobre Jesus, ele é o servo do Senhor, ele é o Eved Yavé, ele é o servo sofredor. Ele então tem uma experiência maravilhosa de mudança de rota, está indo para um lugar, e a carruagem para, ele não consegue seguir adiante, e Filipe o batiza, e ele não consegue retomar a sua vida sem o batismo, ele não consegue sem arrepender-se dos seus pecados. O que diz esta profecia de Marcos? Lembrando Isaías, diz o seguinte: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. Temos caminho ou caminhos? Caminho. Temos vereda ou veredas? Veredas. Então o que nós temos nessa profecia? Primeiro, de um lado, nós temos o caminho do rei, e do outro, as veredas dos seus homens súditos. Nós não temos um único caminho sendo trabalhado aqui, temos um único caminho e as veredas dos homens, e o anúncio é muito claro. Isaías havia dito, pela palavra do Senhor, que seria enviado um mensageiro diante do seu rosto, diante de ti, diante de você, o qual preparará o seu caminho. Caminho de quem? Não é o seu, não é o meu, é o caminho do Senhor. E qual é o caminho do Senhor? É Jesus. Em contraste com a voz desse profeta, que agora se dirige aos súditos deste rei, dizendo a eles: preparem o caminho do Senhor. E como eles devem fazer isso? Endireitando suas veredas. O mestre vai agora seguir um caminho, e a jornada do rei começa na Galileia. E Marcos está preparando os seus leitores para um caminho, para uma jornada. E nessa jornada, Marcos está lembrando para todos aqueles que estão lendo o seu texto, de que eles precisam endireitar o seu caminho conforme o caminho do Senhor. O livro de Marcos é a expressão da direção que Deus dá para um caminho, que é único, que é Jesus Cristo. E todos os outros caminhos, se quiserem terminar bem, terão de ser corrigidos, terão de ser restaurados conforme a direção do caminho. Não somente isso, o livro de Isaías é um livro curiosíssimo. Sabe onde João Batista está? No momento em que ele está pregando todas as coisas, ele está num deserto chamado deserto da Judéia. Nesse deserto, na década de 40, a gente descobriu uma das maiores coisas importantes da humanidade: um rolo inteirinho, com poucas partes ausentes, de Isaías.
Isto foi uma bomba nos estudos teológicos. Porque todo mundo que achava e que dizia, Isaías era assim, Isaías era assado, a gente vai estudar tudo isso quando a gente estiver estudando Isaías. Todas essas teorias começam a cair por terra. Todos aqueles teólogos liberais que tinham construído várias e várias ficções sobre Isaías, teorias sobre Isaías, caíram por terra por causa deste manuscrito. E junto com esse manuscrito, que hoje quando você vai visitar e fica de frente para o Mar Morto, você vê o Mar Morto do seu lado, do outro lado as cavernas de Qumran, você vê a primeira, a 4, a 5, a primeira que fica lá escondida. Se quiser fazer essa viagem, você vai ter que passar um dia inteiro subindo daquele deserto lá para poder chegar nessa caverna. Você vai chegar nessa caverna e vai encontrar essa caverna onde foi encontrada esse rolo de Isaías. E você vai descobrir que junto com este rolo, você vai descobrir que havia uma comunidade que já vivia ali no deserto. E que vai mostrar nos estudos do Novo Testamento, que o Novo Testamento, a história que a gente escuta do judaísmo, não pode ser reduzida àquela historiazinha que a gente aprende, como se os judeus fossem divididos apenas entre fariseus, saduceus, zelotes e herodianos. Não! A comunidade judaica era muito mais plural do que você podia imaginar. Havia os essênios que de repente aparecem na história e de repente desaparecem sem a gente saber o seu rastro. Mas era uma comunidade que esperava um rei, mas ao mesmo tempo um Messias que era concreto, mas um Messias que também era espiritual. Era uma comunidade dedicada ao Ruach Yavé, era uma comunidade temente a Deus e que buscava, por causa dos textos de Isaías, compreender quem é este Espírito ao qual o profeta se dirige o tempo todo, como a gente vê lá em Isaías. Era uma comunidade que tentou de certa forma se purificar dos pecados, se purificar dos erros e de falhas, e que esperava o dia em que este Deus faria uma obra maravilhosa, enviando um Salvador, tanto da alma como da terra. João Batista pregou muito entre esses irmãos. Estes irmãos que para João Batista representavam uma comunidade de irmãos, de gente que comungava com ele das mesmas expectativas. E então, nesse contexto vai surgir João Batista. E Marcos sabe da existência de tudo isso que está acontecendo neste deserto. E então, Marcos dá o segundo passo. Depois de apresentar a profecia, ele não só anuncia João Batista, mas ao anunciar João Batista, faz questão de falar da dieta de João Batista. Que coisa interessante, não? Eu quero saber da profecia, o cara me fala do modelo que ele está usando, que estreou no deserto, no primeiro século. Ele usava vestes de camelo, comia gafanhotos com mel, e você olha para tudo isso e diz assim: eu estou querendo saber do rei, que vai endireitar meu caminho, que vai endireitar o caminho do povo. Se me apresenta um profeta assim, meio exótico. Não, ele não é exótico, isso está sendo dito porque esta era justamente a aparência de Elias. Elias se vestia assim, Elias era conhecido por causa desta dieta. Então o que Marcos está querendo que as pessoas associem? Esta profecia de Isaías, deste homem, desta voz no deserto, que vai anunciar para os homens: o caminho virá, endireite as suas veredas conforme este caminho. De que este profeta é esperado como um sinal que anuncia o Cristo, de que ele estava já entre nós, na pessoa de João Batista. Por isso ele vai dizer com todas as letras: foi assim que João Batista apareceu no deserto. E apareceu como? Pregando, vestindo casaco de camelo e comendo gafanhoto com mel. Quando ele aparece nestes termos, ele aparece preenchendo os requisitos que faziam qualquer um
olhar para isso e dizer: gente, é Elias. Alguns vão até achar, como herodianos, que se tratava de uma encarnação de Elias. Vocês não lembram dessa passagem? No entanto, o que Marcos quer mostrar é que se trata de João Batista mesmo, porque aquela profecia não era a profecia de um Elias que iria voltar para restaurar o tempo profético do povo, mas de uma voz como a de Elias, que só traria aquilo que os arautos do Império Romano costumavam fazer, quando o imperador lhes dava a comissão de uma notícia, de uma grande vitória alcançada. João é o arauto divino que vai entregar pela primeira vez o Evangelho, dizendo: o Rei está chegando. Ele vai fazer isso pregando arrependimento. Engraçado, né? Que ele prega o arrependimento e, para a gente que é batista, isso é uma maravilha, né? Já prega o arrependimento e já sai batizando, não é isso? Porque tem que ser assim, né? Só que acontece uma coisa curiosa: o batismo naquela época tem uma outra perspectiva que a gente não pode perder de vista. Eu não sei por que cargas d'água, certo? Por que não fazia só a circuncisão dos prosélitos, dos gentios que queriam se tornar judeus? Se a circuncisão é a porta de entrada, por que não passa navalha nos homens lá e acabou tudo, está tudo certo? Todo mundo agora não é mais prosélito, não é mais gentil, é prosélito, agora faz parte do judaísmo, é gente como a gente. Não, excepcionalmente os prosélitos precisavam ser batizados. Não somente isso, curiosamente, eles precisavam, para ir ao templo, se purificar. E aí os judeus o que faziam? Instituíram o mikvê, ou mikvaot, que são o mikvê no plural, são os vários batisterios. Se você chegar hoje, é muito interessante isso, se chegar hoje na porta que está fechada, né? Ali os primos lá fecharam as portas todas, né? E ninguém pode entrar mais lá por lá, pela porta onde Jesus entrou no dia em que, né, ele foi recebido com palmas, sabe? Domingo de Ramos, que a gente celebra isso. Você tem ali uma escadaria, a porta está toda, né, com cimento. Do lado tem um mikvê, porque era por onde as pessoas tinham que entrar, que é um poço grande de água, que as pessoas tinham que entrar naquele poço e se lavarem todas para poder ir para o templo. Só que são duas coisas diferentes. Uma coisa é batizar um prosélito, outra coisa é você se purificar com aquelas águas. João Batista, ele está batizando no deserto da Judéia, na região de Betânia, da Judéia, dessa região do deserto. E ali tem um rio chamado Rio Jordão, que é o rio onde ele está batizando. E sabe o que é curioso? As pessoas que são de Jerusalém, elas estão descendo para o deserto para serem batizadas por João Batista. Onde? No Rio Jordão. E por que elas precisam ser batizadas por João Batista? Porque João Batista não está dizendo que elas precisam ser purificadas para irem ao templo, porque isso elas mesmas fazem. Se você é judeu, você mesmo se lava e vai para o templo. Se você é um prosélito, você não tem escapatória, é batizado e passa uma faca em você também, não tem para onde ir. São duas coisas que precisam ser feitas. Aí o que acontece? Agora, não importa se você é judeu e prosélito, o que João Batista está dizendo é: arrependei-vos, arrependei-vos de vocês terem esquecido do Messias, arrependei-vos de vocês terem esquecido do Rei, arrependei-vos do esquecimento do grande centro de todo o nosso culto, que é o Rei. Marcos começa com uma exortação: arrependam-se do seu esquecimento, arrependam-se das horas em que você esquece que a sua vida não é regida por você, mas é regida pelo Rei. Não somente isso, o texto termina com o anúncio nos versículos 7 e 8,
depois de João Batista estabelecer o cumprimento. E o cumprimento acontece quando aquela profecia de que aquele que viria anunciar sobre o caminho sobre o qual os homens deveriam endireitar suas veredas, um dia chegaria. É com João Batista que chega. E Marcos está dizendo: chegou esse tempo. João Batista está pregando, João Batista está anunciando. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o que acontece é algo extraordinário. Marcos termina o início do seu Evangelho com a pregação de João. Ele só estava apontando para a gente Atos. Agora ele apresenta para a gente uma pregação. Em que consiste a pregação de João? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desarmar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Primeiro, João Batista estabelece a diferença entre o arauto e o rei. O rei Deus é mais poderoso do que o seu arauto. Segundo, o arauto não se sente digno nem de ser aquela figura mais desprezível numa suposta hierarquia real, que é o escravo que dobra os joelhos para tirar as sandálias do rei e lavar os seus pés. Ele se considera indigno. Ele se considera, portanto, indigno de desatar as sandálias de Jesus. E mais do que isso, estabelece que a sua obra é inferior à obra que ele irá realizar. Que o batismo que ele realiza é um batismo para arrependimento, mas o batismo do rei será um batismo com o Espírito Santo. E a comunidade do deserto sabia o que isto significava. O batismo com o Espírito Santo era uma vida renovada. Não era um óleozinho acrescentado nos convertidos para que agora eles tivessem uma potência. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda experiência que Deus dá para alguns crentes que querem, e aí ele dá um choquezinho, e aí a pessoa, agora eu sou um crente poderoso, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, meus irmãos, não existe povo de Deus não batizado com o Espírito Santo. Ou você é batizado com o Espírito Santo, ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. Todas as vezes que você encontrar alguém dizendo existem crentes não batizados com o Espírito Santo e crentes batizados com o Espírito Santo, você vai estar vendo crentes blasfemando contra a salvação de crentes que foram salvos pela bênção do Espírito Santo. A pregação de João Batista é de que todos os homens seriam salvos justamente pelo batismo de Jesus. Todo aquele que é batizado em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, conforme a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, todo aquele que em arrependimento confessa os seus pecados, torna pública a sua profissão de fé, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe a transformação do Espírito Santo, e o nome disso é batismo com o Espírito Santo. Não existe experiência de vereda endireitada sem o batismo com o Espírito Santo. Por isso a gente não está falando de uma experiência, de um foguinho que o Espírito Santo vai jogar em você, não. A gente está falando de uma coisa chamada conversão, e com isso a gente caminha para a conclusão. Por que conversão? Porque quando você está dentro do trem e você descobre que você está indo para o caminho errado, para o lugar errado, não adianta você correr na direção certa se você ainda está no trem que está indo para o inferno. Tem de pular deste trem, tem de sair do trem, tem de mudar a rota, tem de mudar a ordem,
tem de mudar o caminho. Me dirijo a todos aqueles que porventura aqui estejam endereçados ao inferno. Jesus não morreu na cruz em vão. O sangue de Jesus é suficiente para te apresentar o caminho da vida eterna. E Ele nos deu este caminho e disse para a gente: faz o seu caminho ser igualzinho a este caminho. Mas como a gente consegue endireitar o nosso caminho? Só tem um jeito: com a graça de Cristo Jesus. Sabe o que é curioso, e com isso a gente encerra? É o nome da igreja. Você nunca se perguntou por que as igrejas têm tantos nomes diferentes? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, Assembleia de Deus, e assim vai, certo? Cada igreja tem seu nome, etc. Mas por que a igreja tem nome? Sabia que a igreja teve um nome no início? Veja só, não precisa abrir não, mas você anota aí para depois você conferir como um bomberiano. Atos capítulo 9, versículo 2 diz assim: Paulo pede cartas para prender os seguidores do caminho. Paulo está pedindo para que os seguidores do caminho sejam presos. Atos capítulo 19, versículo 9 diz assim: fala de alguns que se endureceram e não quiseram crer, falando mal do caminho diante da multidão. Falando mal do caminho é falando mal da igreja. Terceiro, Atos 19, 23 menciona um tumulto causado pelo caminho, por causa do caminho, se referindo à igreja. Atos 24, 14 Paulo, diante do governador Félix, declara: confesso-te que segundo o caminho, que chamam seita, porque chamavam a igreja de seita, então o caminho, assim sirvo ao Deus dos meus pais. Por que os primeiros cristãos foram chamados de o caminho? Porque a mensagem daqueles primeiros cristãos era uma mensagem de endireitar o caminho. A única possibilidade de você entender com clareza o sermão de hoje é você entendê-lo de uma só vez. Endireite o seu caminho. Endireite o seu caminho. Endireite o seu caminho. E você vai dizer assim: mas como eu faço isso, Jonas? Só tem um caminho. Tem que dobrar o joelhinho. Tem que aprender a desatar sandálias que não são as suas, que não é a do seu patrão, que não é a do seu chefe, que não é a da sua esposa, que não é do seu esposo, que não é das pessoas que você ama, mas que é o Deus Rei Jesus. Minha pergunta para você nesta manhã é uma só: de onde você está partindo? Onde você quer chegar? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar, principalmente com jovens que me procuram assim: Jonas, estou meio perdido. Eu sempre faço uma pergunta, que é a pergunta de Alice no País das Maravilhas, né? Onde você quer chegar? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho, na verdade, todos os caminhos que não são, que não é o caminho, com C maiúsculo, levam para Roma. Só um vai te levar para Jesus. Só um caminho vai te conduzir a Jesus. E este caminho, ele surge quando você responde exatamente esta pergunta: onde você quer chegar? Talvez você diga assim: eu quero chegar no meu primeiro milhão, Jonas. Eu quero casar, Jonas. Eu quero sair da casa dos meus pais porque eu não aguento mais aquele inferno.
Eu quero uma cura. Eu quero tão pouco. Eu quero ser um pastor. Todas as vezes que você responder esta pergunta, onde você quer chegar, ela já vai te dizer onde você está. Quando você diz assim, eu quero chegar em X, e nesse X não há Jesus, você já sabe onde você está. Pula desse trem, porque ele está indo para o lado errado, mesmo você orando, mesmo você jejuando, mesmo você frequentando a igreja, mesmo você lendo a Bíblia, mesmo você se esforçando, você está no trem errado. Você está tentando sair do ponto A para chegar no ponto B, e a única coisa que você vai descobrir é o que você vai descobrir no ano que vem, na segunda temporada de Êxodo, que você não vai conseguir sair do mesmo lugar. Oremos para que Deus nos apresente uma vez mais Jesus com uma boa notícia nesta manhã. A boa notícia para os pecadores, para os perdidos, sem direção, e que possam confiar em Jesus, dizer: Jesus me orienta, endireita os meus caminhos, endireita meu coração, calibra as minhas motivações do coração, trabalha a motivação do meu coração, trabalha o meu coração para que eu seja abençoado em primeiro lugar pelo que realmente importa, trabalha as motivações do meu coração para que eu descubra que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. O reino está na frente, o rei está na frente, ele é o rei. Quem vai ficar em pé diante do rei nesta hora? Que você possa curvar seu coração diante do rei e desatar as sandálias do rei, dizendo: não sou digno disto, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Oremos, Pai querido, endireita o nosso caminho, endireita a nossa trilha, endireita a nossa vereda, Senhor. Nos ajude a escutar a partir do Evangelho de Marcos o recado que o Senhor tem para todos aqueles que querem chegar à visão gloriosa do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que te amam e te buscam. Quebranta nosso coração mais uma vez, Senhor. E aquele que chegou hoje aqui achando que não tinha rei nenhum, e que ouviu essa mensagem e o coração ardeu em chamas sem saber o porquê, e de repente agora, com palavras que sequer imaginava que tinha, começa a te pedir perdão pelos pecados, que haja salvação, Pai. Que esta vida entregue ao Senhor possa agora conhecer o Rei, e já hoje, agora, neste momento, saber que o Rei vai voltar, e que estamos à sua espera. Mas se dirija, Senhor, também hoje, neste lugar, a todos que esqueceram que o Rei está voltando, que esqueceram que o Rei não terminou ainda a sua obra, que o Rei ainda vai completar todas as coisas, que nós vivemos um já e um ainda não. Nos ajude a lembrar do ainda não hoje, Senhor, e esperarmos pelo Rei da Glória. Esta é a nossa oração, e fazemos isto no nome dEle, no nome do nosso Rei, no nome de Jesus.